Fala, torcedor alvinegro. Acho que a gente tem que conversar aqui sobre um assunto um tanto quanto necessário, né? E aí eu quero ter vocês comigo nesse ponto de vista, porque é bem importante e é sobre o futuro do Ceará nesse Brasileirão 2025 e não só sobre isso, mas também a temporada 2025. E eu quero conversar com vocês nesse vídeo. Vem comigo. Seja muito bem-vindo por aqui no BPR. Eu sou Klaus Catunda. Falamos exclusivamente sobre Ceará Sporting Clube aqui no BPR. E eu peço a você para deixar o like, comentar se achar que o assunto é pertinente, você acha que tem que deixar seu ponto de vista. Pode comentar aqui embaixo logo após assistir ao vídeo. O Ceará em 2025 voltou à Série A, voltou a ter o melhor do que se tem em termos de calendário do futebol brasileiro, dentre diversos clubes no país. E a gente sabe que ficar na Série A entre os 20 clubes que disputam o Brasileirão é extremamente desafiador e requer muita energia de todos, do clube, da torcida, dos jogadores, de tudo que está no entorno do que envolve a permanência na Série A. E no caso de uma equipe que volta à Série A, principalmente uma equipe que tem uma torcida imensa como a do Ceará, a torcida se torna algo extremamente estratégico para que você consiga reduzir as diferenças que todos sabem que existe no Brasileirão em termos de investimentos. Equipes que já estão na Série A têm melhores controles financeiros, maiores investimentos, melhores patrocínios, porque você acaba tendo a sua marca como clube muito valorizada pela longevidade que a sua equipe permanece na Série A. O caso do Ceará foi de uma equipe que passou pouco tempo na Série B. Foram apenas 2 anos e voltou à Série A. Mas durante esse percurso, a imagem do clube sofreu vários danos, vários problemas foram criados, né? Ou foram surgindo, na verdade, ao longo desse período, né? Tivemos transfer ban, contratações em momentos errados, atrasos, dívidas trabalhistas, problemas que é normal de certa forma, e eu vou colocar de certa forma, porque não é normal você passar dificuldade financeira, mas quando há um rebaixamento de mudança de divisão, não é só a divisão que muda. Muda o que o clube vai receber na ordem financeira dos patrocinadores daquela competição, que não vai ter o mesmo aporte da Série A. A Série B tem um aporte financeiro infinitamente menor do que a Série A. E o Ceará tinha contratos de 2, 3 anos com jogadores com salários altíssimos, visando uma longevidade na Série A. Mas por diversos erros a gente caiu e passamos por tudo isso que vocês já sabem. O ponto aqui é que a gente conseguiu voltar à Série A, se organizou muito bem no departamento de futebol e tivemos agora esse início de temporada 2025 em que a gente não está conseguindo entender o que o clube está querendo da gente. Eu sei que isso é meio... pode parecer bobagem, né? Pode parecer que isso não importe, mas se o torcedor ele não sabe bem o que o clube quer dele, né? Qual o propósito do torcedor para o clube, essa comunicação não chega. Essa maneira de falar conosco não chega. Isso não é a parte mais importante. O mais importante continua sendo ter uma equipe competitiva e alcançar resultados. Mas eu também não acho normal que um jogo contra o Grêmio, estreia do Ceará na Série A, tenha só 26 mil pessoas. Então, certamente tem falhas. E certamente o jogo de hoje contra o Vasco também não vai ter grande público. E eu não acho normal. Ah, mas o Ceará perdeu para o Juventude. Em condições normais, tudo bem. Era para, de fato, ter um público abaixo. Mas e o propósito? O torcedor está se sentindo convocado pelo clube? Está se sentindo como algo importante pelo clube? O clube realmente conta com seu torcedor? Será que está na equação do clube contar com o torcedor nesses jogos? Do lado de cá, eu sinto dizer a vocês, não está dando para perceber. Porque o clube teve um início de temporada em que ele podia ter mudado a chave, ter trazido o torcedor para um propósito. Porque o ano passado, para todos nós, vocês que estão dentro do clube e nós aqui como torcedores, foi de muita luta. Foi muito desafiador, foi cansativo. Parece que a gente viveu várias Série Bs dentro de um único campeonato, de tão difícil que foi o acesso ano passado. Mas
quando vira o ano, quando vira a chave da temporada, temos que nos reconectar. Temos que trazer novas conexões. E eu sinto que elas não aconteceram até agora. Ainda dá tempo, mas precisa acontecer. E eu acho que está faltando uma visão macro do que o Ceará quer do seu torcedor. O que é que o Ceará quer da sua temporada. E é importante o torcedor, o clube, entender a importância disso. E muitas vezes quem está dentro do clube não consegue entender do lado de cá, porque eu sinto que os caras no futebol estão fazendo um trabalho muito bom. Os resultados estão acontecendo, tem método, o clube está muito mais profissionalizado, mas é importante lembrar que daqui de fora, o torcedor do Ceará, ele não está ouvindo só o clube. E se o clube não tem força, não tem voz, não tem personalidade na sua maneira de falar com o torcedor vai ser bombardeado por muitas pessoas, muitas vozes e muitos conteúdos que falam do seu clube. E o torcedor do Ceará nessa temporada, que já é uma temporada de voltar à Série A, já não é fácil por si só. Por si só já não é fácil. Nós, como torcedores, escutamos de diversos analistas, de diversas páginas, de diversos conteúdos, que o Ceará é o time mais fraco da Série A, que o Ceará tem o elenco mais fraco, é o time mais mal montado da Série A. Isso é verdade? Eu acho que não. Mas, em linhas gerais, para a grande massa, isso arrefece o nosso ânimo. A gente quer pagar para ver. A gente não vai colocar uma energia extra por algo que ele está ali. Epa, eu acho que eu vou esperar esse time me dar mais confiança para eu ir ao estádio. Porque vencendo, qualquer torcida vai lotar o estádio. Isso aí é fácil. Só que o Ceará, dessa temporada, deveria ter se atentado de que o torcedor precisa estar no estádio independente do resultado. E esse torcedor foi bombardeado no começo da temporada e no final da temporada passada, quando começaram as contratações para 2025. As críticas às contratações, as críticas que eram feitas pontualmente a cada contratação feita. E ainda há uma nuvem de desconfiança tremenda em cima do nosso time. Eu entendo essa nuvem de desconfiança. Só acho que o clube deveria reagir de maneira mais firme, de maneira mais macro, a uma onda de confiança ao seu torcedor. E uma dessas ondas de confiança veio com o título do Campeonato Cearense, em que a gente não aproveitou o título do Campeonato Cearense e véspera de início da Série A para dizer, torcedor, vamos para cima, a gente pode. Nós somos capazes de escrever a nossa história. Vamos fazer um feirão, contamos com vocês. Até porque é importante salientar, o Castelão cabe 60 mil pessoas por jogo. Nós não temos 60 mil sócios. Houve um aumento do valor do sócio, houve uma majoração do valor do sócio. Normal, as coisas aumentaram. O preço de tudo subiu. Está mais caro, sim, o custo de vida, como é normal ao longo de todos os anos. O ingresso subiu. Consumir dentro do Castelão aumentou o preço. Até fora do Castelão aumentou o preço. Então, o que a gente pode fazer como clube? E aí eu estou pensando se o clube fosse fazer algo nesse intervalo entre ganhar o Campeonato Cearense, um bicampeonato em cima do seu maior rival, e iniciar o Brasileiro. Vamos, com tudo, trazer o torcedor para dentro. Vamos colocar uma nova meta para o torcedor. Vamos rumo aos 60k de sócios, fazer história. Não aconteceu nada. Nem sequer a gente sentiu que o Ceará se preparou para falar com o seu torcedor antes do Brasileirão começar. Então a gente está aqui, se sentindo meio à deriva, indo levado pela desconfiança que tenho que apoiar, mas eu não sei bem se o clube está confiando muito. Essa é a imagem que o clube está vendendo para o torcedor. É daqui o que eu estou sentindo. Pode ser que você de casa, que seja torcedor do Ceará também, não concorde com a minha visão. Mas, ao meu ver, o Ceará de 2025 se vende muito mal para o seu torcedor. E é inevitável que essas ondas, essas falas, essas comunicações que rondam os conteúdos falando sobre o Ceará, coloquem ponto de preocupação. E que deve ser colocado. E não está errado em colocar. A questão é que a gente combate, entre aspas, combater não é a palavra adequada nesse sentido de luta, mas a gente reage
a essa desconfiança lutando junto com o nosso time, tendo a coragem de acreditar no nosso time. Mas esse Ceará de 2025 não se vende assim nas redes sociais, falando com o seu torcedor, não tem um propósito maior. E eu não consigo entender o que aconteceu com o Ceará, que se vendeu tão bem para o seu torcedor em 2024, e esse ano é de uma apatia que eu não consigo entender. Eu realmente espero, e ainda acho que dá tempo reverter isso. Temos metas, contem com o torcedor, porque daqui, e eu preciso deixar isso claro, não parece que nós estamos na equação de o Ceará permanecer na Série A. Não parece que vocês estão contando conosco. Ainda dá tempo de fazerem um feirão. Ainda dá tempo de dizer, vamos colocar 60 mil sócios e ser o segundo, terceiro, sei lá, o maior plano de sócios do Nordeste. Acho que seria só o segundo, porque o Bahia tem 70 mil. Porque nós temos capacidade, já tivemos mais de 50 mil sócios. Era um momento para isso. Era um momento para falar com o torcedor. Estão perdendo o timing em vários momentos dessa temporada. Mas ainda dá tempo de mudar essa chave. Ainda dá tempo de fazerem as coisas como devem ser feitas. O principal objetivo de 2025 é a permanência na Série A. E o principal objetivo passa pela reconexão com o seu torcedor. Espero que entendam que muita coisa está sendo feita de certa dentro do departamento de futebol, trazendo uma seguridade muito maior e uma estabilidade de trabalho para todos, mas isso não pode ser motivo de acomodação de ninguém. Nem da gente como torcedor. Então, por favor, ainda dá tempo de que algo possa ser feito de melhor e que o torcedor entenda por parte do clube o que é para a gente fazer, o que se espera. Não está claro. Não está claro. Isso eu vou deixar que o torcedor fale nos comentários, pode até dizer que eu estou falando besteira. Eu sei que para muitos vão dizer isso não é o prioritário, de fato não é, mas é uma força extra, né? É uma força extra que vai ao Castelão e que não está chegando na força que deveria. Para uma Série A, para um início de Série A que é bom do Ceará, apesar dessa derrota para o Juventude, não deveria estar nesse ritmo. Não deveria estar com essa... só com isso que está acontecendo, com esse público que eu acho que se der 25 mil contra o Vasco é muito, e para mim é patético um público desse. Para a torcida do Ceará, isso aí a gente colocava, sei lá, em qualquer menor esforço contra o Iguatu, mas não tem propósito. E quando falta, e a gente não sabe o que é, e a gente só ouve falar que o nosso time é fraco, fica mais difícil. Algo tem que ser feito. Da forma como está, ao meu ver, com a minha humilde opinião, está errado, tá? Não é sobre departamento de futebol, não é nada sobre Haroldo, Drubsky, não. Não tem nada a ver com o departamento de futebol esse vídeo, tá? É sobre o clube, o que é que ele quer ser nessa temporada e nas próximas e como instituição. Isso vai muito além. Aliás, não tem nada a ver com o futebol. Isso aí é sobre como o Ceará se vende para o seu torcedor, tá bom? Fica esse recado, esse alerta para todos, tá bom? E eu espero que o torcedor também entenda o que eu estou tentando trazer. Eu acho que o torcedor merece ser conectado ao clube, porque o clube precisa do seu torcedor. Mas até agora não está sendo bem feito, tá bom? Obrigado a todo mundo que colou nesse vídeo. Deixem seu comentário. É isso, valeu. Bora, Vozão! Tomara que dê Ceará hoje e bora pro racha.